Vamos mais um tiquinho? Essa é a segunda parte da nossa aula de hoje. Vamos considerar a aula 32. A gente falou de toda a teoria já. Agora, eu sei que você está cansado, você está cansado, você está cansado, você está cansada, mas tem mais uns probleminhas daquele material extra que está no Moodle, se você não quiser copiar os enunciados. E vamos dar uma passeadinha pela apostila também, beleza? Devagarinho. Vamos lá. Então é o seguinte, trouxe esse aqui. Pedi para você calcular. Esse aqui qual, Sidão? Esse aí, ó. Olha que grandão. 2 cosseno de 15 vezes cosseno de 75. Um aluno, uma aluna, olha que assustador, hein? Que saiba bastante a matéria, poderia propor o seguinte caminho. Primeira maneira, poderia pensar assim: pô, que trabalhoso, hein, mano? Calcularia o cosseno de 15 por aquele caminho que já discutimos, calculando o cosseno de uma diferença, com aquela formulinha simpática, e segue. Calcula o cosseno de 15. Aí vai lá e calcula o cosseno de 75 também. E já posso antecipar que não são números muito simpáticos para todo mundo. Eu até gosto deles, mas tem gente que vai achar bem feio. E segue. E depois faz o produto deles e multiplica por 2. É ótimo, só que esse aluno, essa aluna que é capaz de fazer isso e que não é pouca coisa, vai perder um tempo monstro. Como assim, Sidão? Porque tem uma segunda maneira melhor. Melhor porque é mais rápida. Jura? É. Só que essa segunda maneira é uma certa malandragem. Então, essa segunda parte da aula, vou chegar bem pertinho de você para te falar aqui. Ela tem umas malandragens. É disso que a gente vai falar, algumas malandragens que são bacanas para você fazer as coisas de uma maneira mais rápida e eficaz. Não tem nada de malandragem antiética, né? É muito ético, aliás, se preparar como você está se preparando para a prova. Beleza? Então, o que acontece é o seguinte: você pode olhar para isso e falar, poxa, não lembro de nenhuma fórmula que tinha cosseno vezes cosseno só. Tinha uma que tinha 2 seno cosseno, mas não nada a ver. Pois é, tem a ver sim. Porque 15 graus e 75 graus não são arcos quaisquer. Você precisa aguçar seu olhar para ver essas coisas. 15 graus não está em escala isso aqui, tá? E 75 graus são complementares. Portanto, eles podem ser ângulos agudos em um triângulo retângulo. E acho que você vai lembrar que nesse caso o seno de um, já falamos isso, hein? Nós já falamos, o Ikeda já falou, é igual ao cosseno do outro. E o cosseno do um, o seno do outro. Então você pode fazer mudanças naquela expressão numérica como quiser, fazendo uso desse conhecimento aqui. Não, mas qual é a vantagem, meu? Porque esses aqui dão trabalho de calcular também. Ah, mas aí você não está vendo algo muito legal. Vamos supor que eu trocasse esse cosseno de 75 por seno de 15, ok? Então a nossa expressão ficaria assim, ó. Em vez de 2 cosseno 15 cosseno 75, você poderia escrever 2 cosseno 15 seno 15. Nossa, Sidão, acho que eu já vi isso em algum lugar. Oh, tomara que sim, né? Lembra disso aqui, ó? Olha lá em cima, em azulzinho. Basta você pensar que toda vez que o arco que aparece aqui for o mesmo, 2 seno x, vocês ouviram a Ruby? 2 seno x cosseno x, na verdade eu estou falando da formulinha do seno de 2 vezes o x. E no nosso caso, o x vale quanto? O x vale 15. Ó, essa não é a Ruby não, tá? Então, isso, meu, é igual ao seno de 30, que é
meio. Que tal? Sidão. É muito melhor do que fazer o outro caminho. Putz, mas tem que saber bastante teoria, você não acha? Então aqui o jogo é o seguinte. Nessa segunda parte da aula, o que a gente está fazendo é ampliar seu repertório com umas baguncinhas que a trigonometria pode trazer para o dia da prova. E se você encontrar esse segundo caminho mais rápido que o outro, se a gente ainda vive essa ideia de disputa por uma vaga no ensino superior, que é ridículo, a gente devia ter vaga para todo mundo, mas enquanto há a disputa, é melhor ser mais rápido, né? Vou te dar um minutinho para pensar no próximo. Olha o próximo como é. E esse aí? O que você acha? Calcule seno de 2x, sabendo que seno mais cosseno é 7/5. Aí alguém vai lá e levanta a mão. Eu sei, eu sei, eu sei. Fala aí, o que você pensou? Se dá o seguinte, mano. Para calcular o seno de 2x, a gente tem aquela formulinha lá. Isso, essa, boa. Então, eu preciso saber o seno e o cosseno, certo? Mais ou menos. Não, lógico que precisa, tá louco, Sidão? Aí, ó, tem o seno e tem o cosseno. Eu vou te ignorar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um sisteminha com a relação fundamental da trigonometria. Isolo, sei lá, o cosseno aqui. Você já está sentindo? Tô, mas eu vou fazer, porque eu quero a vaga. É isso aí, esse espírito é bom. Eu isolo o cosseno e substituo aqui. Aí resolvo essa equação que vai ser quadrática. Aí eu descubro o cosseno, o seno. Substituo aqui e descubro o cosseno. E aí eu calculo. Depois de 2 dias e meio. Isso. Mas olha, não é ruim. Gostei muito. Essa é a nossa primeira maneira. E é de aluno e aluna que tem muita vontade e que estudou bastante. E está excelente, meu. São poucos alunos que fariam isso. Porém, tem uma malandragem. Ô Sidão, mostra aí a malandragem que eu já entendi que é a malandragem boa, não é a malandragem ruim. É a malandragem ética, de quem estudou um pouquinho mais ainda. Isso que a gente pode chamar de malandragem ética. Que além do óbvio, que apesar de não ser pouca coisa, tem algo a mais. Olha essa malandragem. Toda vez que você tem a soma ou a diferença entre seno e cosseno, e aqui você tem, essa soma vale 7/5. Se você achar útil, e nesse caso acho que seria, você pode levar os dois membros da igualdade ao quadrado. Você já sabe que isso é o quadrado de uma soma que tem um produto notável aí, não vai falar bobagem, certo? E aí você faz para o seu produto notável. Então dá quadrado do primeiro, ok. Dá quadrado do segundo, ok. E ninguém esqueceu que tem. Aí eu vou colorir para você curtir. O 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E isso é igual, tá lá do outro lado, o quadrado de 7/5, que a gente vai escrever 49/25. Olha que coisa mais linda que ficou isso. Se dão realmente está sensacional, porque o que apareceu aqui é a nossa relação fundamental da trigonometria. Vale 1. O que apareceu ali no meio, o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, é justamente o seno de 2x, que eu preciso conhecer. Exato. Então, meu, olha só que interessante. Toda vez que você conhecer a soma ou a diferença, tanto faz, entre seno e cosseno, você pode quadrar os dois membros que aparecem a relação fundamental da trigonometria e o seno de 2x, se isso te for útil. E nesse caso era super útil. Agora você vai fazer o seno de 2x igual a 49/25 menos 1 inteiro. E esse 1 inteiro, 25/25. Opa, era seno de 2x, mal aí. E o seno de 2x, finalmente, 24/25.
Uau! Sidão, dá até calor, mano. Lógico que dá, né? Puta pedreira, dá calor mesmo. Esse é o problema 8. Sidão, quantos você pôs? Pus mais um pouco. Mas calma. Material esse está lá no Moodle. Então, se você não quiser copiar aqui, você pode, enfim, faça como você acha melhor. Olha o 9, veja se você gosta dele. Resolva a equação trigonométrica. Olha isso. A equação trigonométrica seno de 2x menos cosseno de x igual a zero. Multicidão. Como faz isso? Então, primeiro, calma. Observa o universo da primeira volta. Esse é o universo da equação. Você tem que procurar valores de x que satisfaçam essa relação. As equações trigonométricas complicadas assim, a gente precisa dar um jeito delas ficarem mais simples. Em geral, tudo que não for relação seno, cosseno ou tangente, especialmente seno e cosseno, como aqui não é, a gente tem que tentar, através de alguma relação, transformar em seno ou cosseno, em relações mais simples. E aqui você acabou de lidar com uma delas, certo? A gente sabe que o seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Então a gente poderia escrever assim. Essa equação é o mesmo que 2 vezes seno vezes cosseno, no lugar do seno de 2x, menos cosseno de x igual a zero. Essa é a primeira providência. Será que a partir daqui você já anima? Se você animou, você podia dar um pause e tentar, né? Para ver o que você vai aprontar aí. Já voltou do pause? Você voltou? Se tudo correu bem, eu tô aqui pensando o seguinte: você não vai fazer isso. Tem um erro comum e grave. Qual, Sidão? Você ter essa ideia malandra aqui. Leva o cosseno para o segundo membro da igualdade e aí faz o tuf-tuf, tuf, tuf, e escreve 2 seno de x. Se escrever igual a zero, aí merece uns tapas, né? Mas se escrever igual a 1, também errou. Mas por que eu errei? Porque quando você fez aquela simplificação, você assumiu que podia dividir por cosseno de x. E quem disse que ele não é zero? E aí você não poderia dividir, certo? O que eu faço então, Sidão? Toda vez que você puder fazer essa simplificação de coisas desconhecidas, você também pode, em vez de simplificar, fatorar. Coloque esse cara em evidência. Aí sim. Aí ele vai multiplicar o 2 seno x menos 1. E você vai lembrar de um princípio que a gente usou um montão de vezes já. Um montão de vezes. Aqui tem um produto igualado a zero. E toda vez que eu tenho um produto igualado a zero, alguém que estava multiplicado aí era zero, meu. Então, ou o 2 seno de x menos 1 era igual a zero. Tá? Essa era uma possibilidade que me levaria a essa relação. 2 seno de x igual a 1, tudo bem. Mas também poderíamos ter, e isso é que você estava descartando ali, o cosseno de x igual a zero. Sidão, e agora? O que eu faço? Você vai resolver essas duas independentemente. Então vamos começar com a de cima. A de cima te levaria a seno de x igual a meio. Já sei, da tabelinha dá 30 graus. Mano, você perdeu as outras aulas? Olha o universo. É uma volta e ainda com medidas dos arcos em radianos. Então não pode falar 30 graus, não. Você poderia falar π sobre 6. Mas você vai lembrar, e agora já é hora de a gente acelerar um pouco, hein? Que além do π sobre 6, que equivale ao 30 graus, tem outro cara no segundo quadrante que também tem seno positivo, simétrico ao π sobre 6, que é o 5π sobre 6. π menos π sobre 6. Já tenho duas respostas, hein?
duas raízes para minha equação. E cosseno de x igual a zero. Quem é que tem cosseno zero na primeira volta, Sidão? Ah, cosseno abscissa, lembra? Os caras que têm abscissa zero estão no eixo vertical. Então eu posso pensar no π sobre 2, ou 90 graus, né? Ou lá embaixo, depois de eu terminar o terceiro quadrante, o 3π sobre 2. Também tem abscissa ou cosseno zero. Legal? Toda vez que você resolver uma equação, é simpático, em particular numa questão discursiva, lógico, apresentar num conjunto de solução todas as raízes daquela equação. Beleza? Então tá aqui, ó, em radianos, todos os caras da primeira volta que satisfariam aquela relaçãozinha. Muito bem, qual foi o primeiro passo? Transformar isso numa relação equivalente envolvendo seno e cosseno. E a partir daí não cometer bobagens algébricas, certo? E usar tudo que você já sabia. É um acumuladão de coisas, né? Não é pouco, não. Eu agora vou parar de fazer mistério. Selecionei 10 questões no material extra. Tem mais uma. Mas descansa um pouquinho que a próxima é de lascar.